Vamos começar então com o atual campeão brasileiro, porque a vida do Flamengo não tá nada fácil. Mais um quase tropeço aqui, entre aspas. Um empate no Maracanã, Gustavinho, não era esperado pelo torcedor hoje que foi até o Maracanã, começou a apoiar o time, mas aí no fim do primeiro tempo deu uma vaiadinha e no fim do jogo também, porque não gostou desse empate por 1-1 com o Internacional. Resultados muito ruins do Flamengo, né, Isa? O Borré fez um belíssimo gol aí, né? Olha que jogada, ele dá um belo drible, acaba fazendo o primeiro gol, 1-0 para o Inter. Depois, no finalzinho ali, o Bernabé dá uma vacilada, acaba cometendo um pênalti ali. E aí, bem marcado pela arbitragem. E aí o Arrascaeta, que não é bobo nem nada, e é um cracaço de bola, acaba fazendo o gol. É um resultado ruim novamente para o Flamengo. Casa cheia, o torcedor apoiando, Isa. O Flamengo que nos últimos 4 jogos perdeu 3, perdeu para o Fluminense, perdeu para o São Paulo e agora empatou, então vem fazendo um resultado muito ruim. Outra coisa ruim é até para o Felipe Luiz, né, Isa? Porque Felipe Luiz virou o ano como o Jorge Jesus. E agora está começando o ano como o Vitor Pereira. A gente precisa lembrar que é o 5º colocado no Campeonato Carioca, num grupo de 6. Se acabasse hoje, estaria disputando aí o descenso, estaria disputando o quadrangular ali de rebaixamento. E no Campeonato Brasileiro tem apenas um pontinho, Isa. Então, um começo de temporada muito ruim do Flamengo, já que o Flamengo investiu aí uma grana pesada em vários jogadores e o torcedor espera muito mais desse time. Meio devagar, né? O primeiro tempo quem abre o placar é o Borré, num golaço, inclusive. E o Inter foi com a estratégia definida para o Rio de Janeiro, Gustavinho. Era ali se defender, se preocupar com a defesa e aí, em chances, matar no contra-ataque, matar numa bola que o Flamengo permitiria e permitiu. O Borré fez um belo gol, daqui a pouco a gente vai ver que está passando os melhores momentos. E aí, só no segundo tempo que o Flamengo teve mais domínio e mais pressão, conseguiu o gol de pênalti marcado pelo Arrascaeta. Se não saísse o pênalti, eu sei que é olha lá o gol. Se não saísse o pênalti, eu nem sei se o Flamengo teria feito o gol. Eu acho muito difícil, Isa. E acho que o Flamengo, principalmente nesse... Tá certo que os 3 primeiros jogos do Campeonato Carioca foi com a molecada do Sub-20. Mas o Flamengo está tomando muitos gols. Muitos. A gente não via o Flamengo ano passado tomar essa quantidade de gols. Então, precisa se preocupar e se atentar principalmente com a defesa. A gente está falando aí dos 4 últimos jogos, foram 7 gols sofridos. Tomou 2 contra o São Paulo, 2 contra o Corinthians, 2 contra o Fluminense e agora mais um para o Inter. Então, o Felipe Luiz precisa dar uma atenção especial para essa defesa do Flamengo, né? Claro, a gente lembra que o Flamengo tem um timaço, mas precisa ter uma atenção especial. Acho que mesmo o gol do Inter hoje, uma bobeira ali do Flamengo, acaba Tem ninguém perdendo lá do outro lado. Exatamente, acaba perdendo a bola no ataque, num contra-ataque rápido, como você falou, que é a estratégia do Inter jogar, acabou fazendo esse belo gol com o Borré. Mas o Flamengo vai ter que ter um trabalho para corrigir essa marcação, para corrigir essa defesa do Flamengo, porque investiu muito, trouxe agora o Paquetá, e o Paquetá nessas 2 partidas ainda não mostrou a que veio, Isa. Então, realmente, precisa melhorar tanto o ataque, mas principalmente a atenção na defesa, porque sofrer 7 gols em 4 jogos é muita coisa. Exatamente. A questão da defesa, você acha que está mais na conta dos jogadores? Os jogadores não estão no seu melhor momento e numa fase boa? Ou também tem a ver, talvez, com os treinos táticos do Felipe? Não, eu acho que é começo de ano, tem uma adaptação, claro, né? Chegou gente nova, às vezes isso causa um pouco de ciúme dentro do grupo, né? É um jogador que veio contratado a peso de ouro, 42 milhões de euros, salários altíssimos, isso causa um desconforto às vezes no grupo, mas não acredito que seja essa contratação, não. Eu acho que realmente
precisa ter um pouco mais de atenção. Eu tenho percebido, principalmente nesses últimos jogos do Flamengo, que o time não está tão compactado. Ó. Nessa jogada você vê a distância da defesa para os volantes. Então o time tem que jogar mais compacto, porque os volantes perdendo a bola, a zaga já consegue tirar. Então acho que o Flamengo precisa trabalhar melhor isso, sentir que o time não está muito compacto, não está muito ligado nos jogos, coisa que o Flamengo dificilmente errava o ano passado, né? Você via os caras muito concentrados, enfim. Principalmente no Maracanã, né, Gustavinho? O ano passado, em casa, principalmente, a característica do Flamengo jogando em casa era um time para cima, sufocando o adversário o tempo inteiro. Exatamente, Isa. E está faltando isso. Principalmente, eu tenho visto também, o Flamengo tem errado muitas finalizações, são muitos chutes a gol que acabam indo para fora, para longe, o arremate não tem sido certeiro. Então, eu acho que também é uma outra coisa que precisa ser trabalhada. É aquilo, está no começo de temporada ainda, o Flamengo descansou pouco, né? Enfim, jogou até o final do ano passado, teve pouco tempo para descansar, mas o Felipe Luiz precisa arrumar isso, porque, enfim, renovou o contrato, né? A gente falou aqui do Lucas Paquetá, 42 milhões de euros. Então, a torcida do Flamengo espera mais esse time. Então, esse é o problema também, quando o cara chega assim com uma etiqueta muito alta, né? Com uma grife ali. Você acha que o cara vai fazer algo sobrenatural. Sobrenatural. Né? E talvez ele não faça, é o valor do mercado. Eu entendo que é muito dinheiro e vai ter uma pressão sobre isso. Mas o Paquetá também está se ambientando, ele pode jogar em várias funções, não estou defendendo ele. Mas eu acho que o jogador, quando chega aqui com esse valor de mercado, a pressão é tripla. Claro, não tenha dúvida disso, né? Até porque você viu a festa que o torcedor flamenguista fez para o Paquetá no aeroporto, recebeu ele com o maior carinho. Ele que é flamenguista desde criancinha, foi criado nas categorias de base, é cria, né? Como se fala na gíria carioca, é cria do Flamengo. Então, é claro que se espera muito dele. Mas, enfim, precisa de um tempo de adaptação. A gente já viu vários casos como esse, Isa. Por exemplo, o Vitor Roque mesmo. Exato, chegou no Palmeiras, demorou um pouco para se ambientar, né? Também foi uma contratação caríssima, né? Na época, a contratação mais cara do Brasil. Primeiro o Vitor Roque, depois o Gerson e agora o Paquetá. Então, realmente, ele vai demorar um pouquinho para se ambientar, para sentir os companheiros, né? Porque quando os caras se conhecem, já jogam um tempo juntos, tem aquela intimidade, você já sabe automaticamente onde aquele jogador gosta de jogar, você não precisa olhar para saber que ele vai estar ocupando aquele espaço no campo. Então, é claro que leva um pouco de tempo, mas a gente precisa entender também que esse Flamengo que estava em campo hoje é 90% da base do time do ano passado. Né? Então, não pode vacilar, não pode dar mancada, porque a torcida está enchendo os estádios, está fazendo a festa, está empurrando o time, os caras estão com o salário em dia, né? Então, realmente, todo mundo quer ver o Flamengo deslanchar. E até agora, o Flamengo é uma decepção para o torcedor e até para nós, né? Que apostávamos muito mais, até nesse começo de Carioca e de Campeonato Brasileiro com o Flamengo, é muito pouco para quem quer almejar títulos grandes nessa temporada. Agora o Inter conseguiu um pontinho importante no campeonato. Olhando o copo meio cheio, é um ponto super importante contra um Flamengo fora de casa. O copo meio vazio é que o Inter ainda não venceu nesse Brasileirão. Mas vou te falar um negócio, Gustavinho. Se repetir atuações como a de hoje, tem tudo para fazer um bom campeonato. Vamos escutar o Varela, que está na Zona Mista, falando? Vamos lá. Ver essa situação, mas nós somos os primeiros em darmos conta disso. Então, vamos continuar trabalhando para sair rápido dessa situação. Você acha que o fator físico conta muito? Porque quando a gente vê o ritmo de vocês em campo e dado a toda a questão do planejamento, a gente nota que tem uma certa diferença de ritmo em relação a outros times que já voltaram antes de vocês. Você acha que isso prejudicou
prejudicou vocês, o planejamento? E queria também saber como é que tá o clima entre vocês, o que vocês falam para dar essa virada de chave, porque o Flamengo vive uma questão complicada também no Campeonato Carioca, né? O físico, sim, se vê, deve ser dos problemas que não todo mundo está 100%, algum mais que outro. Mas o importante é tentar não falar muito e trabalhar e confiar nesse elenco que já deu muitas alegrias e ainda tem muito pela frente. Temos um troféu agora em pouco tempo e devemos levantar a cabeça para levantar esse troféu. Varela, queria saber de que maneira esse aspecto físico, né, que está de repente ainda longe do ideal, de que maneira isso atrapalha o aspecto técnico dentro do campo na hora de executar, né, um passe, um cruzamento, uma finalização? Hoje em dia, com o novo futebol que é 90% físico, se você não está bem, se atrapalha, porque se não tem ar para correr, voltar, tem ar, passar a bola, voltar, é difícil. Então, se você não está bem 100% fisicamente, também não vai estar bem a qualidade da bola. Então, lógico que a gente está longe de estar 100% físico bem, mas tem alguns jogadores que estão melhor que outros, mas vamos trabalhar. Agora acho que nessa semana dá para trabalhar um pouco mais do que já foi a semana passada e acreditar que esse time tem muita fome de vitória e de levantar troféu ainda. Varela, claro que a parte física atrapalha bastante nesse início de temporada, mas você vê uma atmosfera um tanto quanto ansiosa também na arquibancada, enfim, alguns jogadores errando em campo. Essa ansiedade chega a entrar para vocês em campo também, mesmo com toda essa experiência? Faz parte disso também, desse início de temporada difícil, ter o torcedor sempre resmungando um pouco e tal? Em time grande, a cobrança também, quando chega, vai ser grande. Segundo jogo do Brasileirão, e hoje todos vimos como a cobrança chegou da parte da torcida. Mas é normal, são coisas que dentro do futebol, e é normal também, como já falei, vendo que o time há um mês e pouco estava em campo e hoje o torcedor está vendo que não é do mesmo jeito, então a cobrança chegou. Obrigada, Varela. Tá aí o Varela falando muito pesado, né, Gustavinho? Parece que o clima é de velório, por exemplo, que tá tudo errado no Flamengo. Claro que eu acho que a gente tem que levar a sério e cobrar o melhor time, o time de mais investimento no Brasil. Mas é impressionante que quando um time grande desses e acostumado a vencer quase todas e levar títulos, quando tem 3, 4 tropeços ali, como a gente citou, parece que a má fase ou fica mais pesado ainda. Ah, sem dúvida, Isa. Mas é aquilo, o torcedor está reclamando porque não são 3, 4 tropeços, né? Foram 8 jogos, mesmo o sub-20 do Flamengo jogando o Campeonato Carioca, é o Flamengo em campo, Isa. Independente do planejamento e tudo mais, o torcedor não quer saber, o torcedor quer o resultado, né? E aí você tem 8 jogos e apenas uma vitória, é complicado, né? E justamente vencer o único jogo foi contra o Vasco, por 1-0, resultado apertado ali, Isa. E a gente precisa lembrar que o Vasco também não tinha Verratti e também não tinha o Ryan, que os dois foram vendidos, né? Um para o Cerro Porteño, o Verratti, e o outro para o Bournemouth, da Inglaterra. Então, realmente, o Flamengo está deixando a desejar, e é aquilo que o Varela estava falando. A cobrança num time, num clube grande, é gigante. Ainda mais quando os caras têm o salário tudo em dia, né, Isa? Vamos ouvir a explicação, então, do Felipe Luiz sobre esse empate. Vão ser corrigidos e tenho certeza que as pressões encaixarão, a linha subirá junto, tudo estará num timing melhor, porque quando um vai sem o companheiro conseguir ir, aí sim realmente, hoje eu vi meu time muito exposto, ao ponto de dizer que até tivemos mais perto da derrota do que da vitória. E do Paquetá. Não, ele, como eu já falei, ele pode jogar em todas as posições do ataque. Ele encaixa muito bem nessa posição, ele tem muita chegada na área, profundidade, domina muito bem entre linhas, se gira, tem gol. Hoje teve, se eu não me engano, 2 possibilidades de fazer.
de fazer gol e se associa muito bem com o lateral, consegue jogar em toda a faixa do campo, fazer esse ida e volta que é uma posição muito exigente, mas isso não quer dizer que ele só vai jogar ali, né? Ele vai também jogar, pode ser que ele jogue em outras posições. O mais importante é que é um jogador que é muito determinante, ele é muito diferente e você vê a qualidade que ele tem, mesmo não estando na sua melhor forma física, ele é um jogador que faz a diferença. Felipe, aqui, boa noite, Sidão Marinho da Litoral News. Lá em Brasília você me falou que a resposta seria em campo. A gente ainda não está conseguindo ver essa evolução da equipe do Flamengo. Você entende que esse é o seu momento de maior pressão no comando técnico, mesmo tendo conquistado tudo no ano passado devido a essa pressão do Flamengo? E em cima disso, a gente está em todas as coletivas, você tem demorado um pouco mais. Isso tem a ver com o clima no vestiário, como está essa relação com os jogadores nesse momento de pressão? Obrigado. Demorei mais. Não, eu faço o mesmo ritual, desculpa se eu demorei mais e atrasei um pouco, mas não. Espero os jogadores sempre acabarem ali para poder fechar e vir aqui. E já até esqueci o que... já lembrei. Sobre a pressão, desde que o primeiro dia que eu assumi a equipe, não tenho nenhuma dúvida que é a cadeira com maior pressão do Brasil. Me sinto bem na pressão, sempre... Já falei para vocês outras vezes, eu gosto tanto, amo tanto o futebol e amo tanto o que eu faço, que eu desfruto desses momentos. Esses momentos me desafiam, me fazem crescer, me fazem pensar, não durmo, fico horas e horas tentando achar soluções e eu desfruto desse momento com maior pressão. Mas falando bem sobre a resposta no campo, que não veio, mas o apoio da torcida veio e isso me deixou muito feliz, muito... de verdade, porque faz diferença, faz muita diferença. Nos momentos que a equipe estava pior, que estava até mais perto de tomar um gol do que fazer, é quando mais eu escutava a torcida cantando e apoiando a equipe. Isso para mim, depois o jogo não foi bom, foi ruim, a gente empatou e aí eles têm todo o direito do mundo de vaiar e de cobrar nós por uma performance melhor. Mas eu estou muito feliz pelo apoio que eles ofereceram para a gente durante os 90 minutos. Felipe, Vitor Nicolau da Flamengo TV. Uma das posições melhor servidas do elenco é o volante, né? O Flamengo tem vários volantes capazes de girar, de jogar verticalmente e tudo mais. E como você bem disse, o Flamengo tem tido dificuldade de encaixar a pressão por conta da fase física e também o período aquisitivo da tática também não foi completamente percorrido. Nesse contexto, você não acha que pode ganhar espaço um Everton Araújo, que na temporada passada fez 10 jogos como titular no Brasileiro e o Flamengo não foi derrotado nenhuma vez, contra o São Paulo ele começou e o time só vai sofrer gol depois que ele sai? O que você pensa sobre a possibilidade dele ascender a uma titularidade? Bom, é verdade que ele está num grande momento, está muito bem, cobre todos os espaços. Eu imaginei um jogo, antes do jogo ele era o titular, mas por um plano específico, tático, eu optei por começar com o Nico e sabendo que o Nico ia fazer, não podia fazer mais de 60 minutos, né? Então, preferia começar com o Nico e colocar o Everton do que começar com o Everton e depois colocar o Nico no segundo tempo. Então, por essa variação, optei por começar com o Nico. Mas o Everton teve uma evolução muito grande e posso dizer até que em alguns momentos até fui injusto com as escolhas, porque ele sempre que jogou deu conta do recado e só entrou em fogueira. Felipe aqui. Boa noite, Natália Brasil, Damas do Esporte, Rádio Roquete. Hoje você tinha no meio-campo o De La Cruz, a Arrascaeta, o Paquetá. São jogadores que têm muita qualidade de passe e você fez a opção de colocar o Bruno Henrique como centroavante e não o Pedro. Queria entender o porquê dessa escolha, uma vez que, pela qualidade de passe, seria, de repente, interessante ver o Pedro recebendo desses jogadores tão qualificados. Bom, um pouco na linha da primeira pergunta do teu companheiro, nenhum dos dois está no auge físico. O Pedro ficou 3 meses parado ano passado antes de finalizar o ano, treino nas férias e apenas teve uma pré-temporada. Eu estou tentando dar uma sequência para ele poder pegar a forma física com minutos. E o Bruno Henrique da mesma forma. Também não está no melhor momento físico. Portanto, os dois, o planejamento é que ele jogasse em 45 minutos cada um.
é porque o Pedro não estava planejado jogar 60, 70 ou 90. Então optei por começar o Bruno para atacar espaço, para correr, para pressionar e para cansar a defesa, e o Pedro entrasse com a linha deles já mais baixa e podendo receber, como você bem citou. Então foi uma escolha já que eles não sabem, mas já estava planejada por mim. Felipe aqui, boa noite. Felipe, no ano passado, aqui em uma coletiva, você disse que quando o Flamengo perdia, você não conseguia dormir, você ficava muito nervoso e até pensava que seria demitido, né? Eu queria saber como é que está você neste momento. O Flamengo vem de 3 derrotas seguidas, hoje empatou 4 jogos sem vencer. Queria saber, assim, você com você mesmo, como você está para tirar o Flamengo dessa situação e reencontrar o caminho da vitória, visto que daqui a 15 dias o Flamengo já vai disputar mais uma final, no caso agora a Recopa. Obrigado. Bom, sobre ficar ou não ficar, eu sei que, como eu falei antes, é o cargo com maior pressão de todos. Mas eu sou um cara muito racional. O que está no meu controle, né? Então, o que está no meu controle é tentar fazer de tudo para ajudar os jogadores a recuperar animicamente, porque é verdade, são jogadores que estão acostumados a ganhar muitos jogos em sequência. E quando entra uma sequência de derrotas ou de empates, jogadores que estavam muito tempo sem viver essa situação, e animicamente dá para ver que os jogadores não estão refinados. Então, nisso eu posso controlar. Eu estou focando nisso, na estratégia, na tática, no mental da equipe, poder trabalhar um pouco mais. Depois, fazer o meu melhor e sempre poder dormir em paz, o que eu sempre fiz o meu melhor para poder ajudar a equipe. Mas como eu repito o que eu falei para o teu companheiro, eu sei que vamos voltar. Tenho certeza disso. Felipe, boa noite. Pablo Rua aqui do Voz do Ninho. Felipe, você vem revezando muito. Pedro, Bruno Henrique, também Michael, o Juninho já foram embora. O Alciano em processo de saída. Você ainda aguarda um atacante nessa janela de transferência ou, na sua opinião, a janela do Flamengo já está fechada? Não, é uma pergunta para o Boto, né? Ele pode responder para vocês. Com certeza estamos olhando o mercado em busca de reforços e sempre poder potencializar mais o elenco. E é um trabalho do scout sem cessar o tempo todo. Aí, enquanto a janela estiver aberta, estão abertas as entradas e saídas. Felipe, tudo bem? Boa noite. Gabriel Orfão, canal Paparazzo Sobre Negro. Felipe, essa pergunta que eu quero te fazer, eu não acho que ela tenha influenciado diretamente no resultado do jogo de hoje, até porque na sua primeira resposta você falou, né, que o time acabou jogando um pouco abaixo, mas enfim, é algo que acontece há alguns jogos. A gente sabe que a arbitragem no futebol brasileiro ela tem algumas deficiências, podemos dizer assim, né? Assim como em todo mundo. Em uma delas, que é muito comum, a gente pode falar que muitas vezes o árbitro acaba marcando alguma coisa no grito, falando assim no modo mais popular. E a gente vê que a sua equipe ela costuma ser muito passiva com relação a essa pressão, no bom sentido, contra a arbitragem. Você não acha que talvez a sua equipe, os capitães em específico, não falta talvez um pouco mais de ser ativo, de fazer uma pressão maior na arbitragem, tanto em lances maiores, polêmicos, ou lances simples, como uma cera, alguma coisa que o goleiro demore para repor a bola quando estiver ganhando? Obrigado. Meus jogadores, eles fazem tudo o que tem que fazer dentro da função deles. Se eles têm que entrar no campo e eu for falar para eles, reclama com o juiz, vai você, não faz nenhum sentido. Quem tem que fazer o papel são os árbitros apitar bem, não os jogadores apitar pelos árbitros. É verdade que eu prefiro árbitros que deixam o jogo rolar, que gostem de que o jogo flua, né? Que o jogo flua, eu gosto disso. Eu assisto a Premier, você vê, para ter uma falta tem que ser uma falta de verdade. Eu gosto disso. Gostei hoje do juiz que deu 9 minutos de desconto, justo. E estamos em evolução. A gente está vendo que o futebol brasileiro está evoluindo e é um processo. Felipe, Mauro Santana, do canal Mauro Santana. E quando o time principal ele estreia diante do Vasco, foram muitas finalizações e passou até a impressão para a gente da desenvoltura que a equipe poderia ter no desenvolvimento desse início de temporada. Mas não vimos essa sequência nas partidas seguintes. Inclusive, hoje, por exemplo, o Flamengo testou muito pouco o goleiro adversário. Você já mencionou o rendimento abaixo daquilo que você esperava, que a torcida esperava. E de que maneira tentar reverter isso
Até porque, de maneira imediata, no sábado, já tem um jogo importante valendo classificação. Não, sem dúvida. Todos os jogos são importantes. Repete só um pouco o que como tu começou a pergunta. As finalizações, que foram muitas diante do Vasco, mas o Flamengo hoje, por exemplo, testou muito pouco o Rocher. Não, o que eu disse para o teu companheiro, na minha visão, é que os níveis de força que os jogadores estão acostumados a performar ainda não estão no nível ideal deles. E aí você vê nas decisões, nas tomadas de decisões, a gente chega na área, o último passe escapa, os jogadores não estão refinados, além da parte anímica também, entra a parte física, e que estão conectadas, não estão separadas em todo momento. E por isso eu digo que a gente não está na nossa melhor versão ainda. Não, ao contrário, estamos longe, mas eu te digo, ainda falta um pouquinho dessa parte física, que quando ela se ajustar, eu sei que os jogadores vão conseguir performar, vão conseguir incomodar mais o adversário na saída de bola, vamos conseguir dominar mais os jogos e aí sim, vamos ter mais possibilidades de finalizar. Nesse momento, eu sinto que a equipe se parte em momentos, coisa que não estamos acostumados a ver, a equipe se partir, eu não gosto de que a equipe se parta e estamos vendo isso nos últimos jogos. Então, a questão, como eu falei, de tempo vai chegar a nossa forma ideal. Felipe, Roque Hudson, coluna do Fla. Você falou no domingo sobre não dar justificativas ao torcedor e demonstrar dentro de campo. E aí o jogo seguinte é esse de hoje, que você mesmo propriamente disse que não foi um jogo bom. O torcedor, ele não cobra um justificativo, mas às vezes uma explicação, até para poder mostrar para ele o que mudou daquele Flamengo que termina 2025 fazendo uma grande partida contra o Paris Saint-Germain e o Flamengo dos últimos 4 jogos, que é um Flamengo que tem tomado mais gols do que o normal e feito menos gols do que o convencional. O que você pode explicar apenas ao torcedor, sem justificar essa diferença, tirando também essa parte que você já falou sobre a parte física? Não, como você falou, a resposta ela tem que ser dada no campo e não veio. Então o torcedor tem todo o direito e entendemos, todos nós estamos preocupados, né, com essa performance de hoje, mas como eu falei para você, eu estou muito seguro de que o time, ao ponto que recupera, que conseguirá recuperar essa falta de força física, voltará a performar da forma que eu espero, que foi a forma que a gente acabou o ano passado. Então, para mim o ajuste está aí. Repito, agradecer novamente, porque conheço bem o Flamengo. Joguei aqui desde 2019, acho que foram 5 anos, e sei bem como é a torcida, e hoje tivemos um apoio incondicional durante os 90 minutos, isso é muito importante para a gente. Oi, Felipe, aqui, Sérgio Lobo. Eu queria fazer uma pergunta para você em relação aos desafios. Se você está pronto a ser desafiado, jogo após jogo, porque a gente sabe que o Flamengo é muito desafiado. Só que esse ano é um ano específico, o Flamengo vem de ganhar tudo, você comandando a equipe, ganhando praticamente todas as competições, desde que você sentou nessa cadeira aí, que nem você fala. Vai ter jogo complicado, jogo grande, jogo com time, digamos, de menor porte, mas toda vez é um desafio. A gente está percebendo que cada vez mais isso está crescendo. Eu queria saber como é que você e a tua equipe está pronta para esses desafios. Falando de mim, fiz a minha carreira inteira de jogador, não precisava estar aqui, mas eu vivo de desafios. É o que me move, é o que me faz crescer como pessoa, como profissional, o desafio é o porquê estamos aqui. Os jogadores, esse grupo, ele gosta de ser desafiado, sempre gostou. Ano passado tivemos um monte de desafio durante a temporada e alguns superamos, alguns não, mas é o que nos move, é o que nos dá a ambição de querer mais. É um ano novo, o que passou, sabemos disso. Temos que tentar reconquistar o carinho da torcida, as vitórias, temos que reconquistar, nos reinventando, sempre, todo momento. O futebol, uma experiência que eu tenho é que não espera ninguém. Se você dormir 1 segundo no futebol, te atropelam. Então, o desafio é o que me move, eu já falei, eu amo fazer isso, é minha paixão, minha grande paixão, e eu consigo desfrutar até nos momentos mais difíceis, que é quando a gente está sendo tão criticado. Felipe,
Raíza Simplício aqui, boa noite. Felipe, há mais ou menos um ano, depois de conquistar aquela Supercopa em cima do Botafogo, você foi questionado sobre o Pedro e você disse que ia fazer um modelo de jogo para que o time se adaptasse ao Pedro, né? Você faria um modelo de jogo para o time se adaptar ao Pedro. Só que o Pedro ficou muito tempo fora, voltou, se encaixou no time, depois lesionou de novo, terminou a temporada até fora do time por conta de lesão. E agora zera tudo, começa uma nova temporada. Eu quero saber de você, o que você pensa hoje em relação ao Pedro? Se você pretende fazer um time que jogue para o Pedro ou se você também está buscando um atacante que tem uma característica diferente do Pedro para complementar, para disputar a posição ou até mesmo para que encaixe melhor no teu modelo de jogo? Eu criei um modelo de jogo ano passado, que foi campeão do Brasileiro da Libertadores com o Pedro jogando, até ter a lesão, e esse modelo foi campeão. Então, eu ajusto para os melhores jogadores, os que estão sempre pensando no que é melhor para a equipe. E os melhores para a equipe, os melhores jogadores têm que estar no campo para poder performar. Depois depende deles, da resposta deles dentro do campo. Então, a concorrência está sempre aberta, é uma concorrência interna saudável. Como você falou, se a gente está procurando, uma pergunta para o Boto, novamente repito, mas com certeza sempre queremos os melhores, que os melhores joguem aqui no Flamengo, porque eu acredito que o Flamengo é o melhor e os melhores têm que estar aqui. Então é isso. Espero que os jogadores continuem performando da mesma forma, que a gente possa recuperar animicamente e fisicamente para poder voltar às vitórias e recuperar o carinho da torcida. Felipe aqui, boa noite. Fábio Torres, canal Deco SRN. Felipe, você fala muito da parte física, né, que ainda não está pronta do time do Flamengo. Houve um nítido desencaixe de todos os setores do Flamengo, tanto na defesa, quanto no meio, quanto no ataque. Isso se deve somente à parte física? Ou será que o esquema de jogo também não foi muito estudado pelos adversários, que já estão conseguindo neutralizar o seu jogo e o jogo do Flamengo? E se for só a parte física, por que o planejamento não foi voltar antes das férias, fracionar essas férias, para que já no início dessa temporada, que começa com o Campeonato Brasileiro, o final de Supercopa do Brasil, o time já tivesse melhor fisicamente? E o time está muito abaixo ainda, isso é nítido, né? Mas é só físico ou é também o adversário que está estudando o Flamengo, né, e já está causando mais dificuldade para o jogo? É um conjunto de tudo, de todas as coisas, sobre a parte física. Ela leva, primeiro, as derrotas também, animicamente, levam o nosso time um pouco, tira um pouco a confiança dos nossos jogadores. Além da parte física, leva a parte mental, as tomadas de decisões, você vê todas as vantagens que são criadas, muitas vezes as decisões são erradas, o último passe, o último chute, os jogadores, a bola escapa, os dribles, eles não conseguem sair do adversário. Isso é uma coisa que está acontecendo natural, mas as vantagens estão ali, né? Sobre o planejamento eu já falei na outra vez, eu penso agora para frente em solucionar, não em lamentar. Tá aí o Felipe Luiz explicando na coletiva, falando sobre o mau momento do Flamengo. Animicamente, Gustavinho, o que você achou da coletiva do Felipe Luiz? Porque ele acabou de aprender essa palavra. Gosto das coletivas do Felipe, gosto do Felipe treinador, mas ele aprendeu essa palavra hoje. Só pode, né? Repetiu a palavra. O Dani contou. 7 vezes até agora, né? Imagina até o final realmente da coletiva, aí ele vai falar mais umas 7. É isso, né? Ele está falando um pouquinho desse estado físico, emocional, né, dos jogadores, né? Então, realmente, é começo, mas, enfim, o Inter também teve pouco tempo de férias. Todos, né? Por isso que não dá muito para colocar nessa... No Carioca, a gente ainda dá um desconto, né? Porque Sim. A maioria dos clubes começou a treinar bem cedo, mas enfim, no Brasileirão todo mundo jogou até o final do campeonato, né? Então não tem muito essa, o cansaço. Gente, o time não está jogando bem. Precisa dar um tempo para o time se organizar, para o time voltar a vencer. Se isso não acontecer, certamente o Felipe Luiz será demitido, né, se isso não acontecer. Mas o Flamengo tem peças, tem jogadores, tem torcida, tem todos
os aspectos que um clube grande precisa para virar o jogo. Enfim, né? São 8 jogos, está muito no comecinho, mas o Flamengo tem tudo para reverter essa situação que é bem incômoda, pelo menos nesse começo de Campeonato Brasileiro, também de Campeonato Carioca. Vamos conferir a tela das mudanças do Flamengo e do lado do Internacional? Vamos lá, o Felipe tirou o Royal e colocou o Varela, muito pela sequência, né? O Royal claramente não é o titular, mas precisava de minutos ali para o Varela descansar. Coloca o De La Cruz como titular, ele até explicou ali, mas hoje o Everton Araújo está na frente do De La Cruz, né, Gustavinho? Tá jogando mais. Não, tá jogando mais. Olha, o De La Cruz para mim é um craque de bola, é um excelente jogador. Agora, ele teve um problema físico que atrapalhou um pouco esse andamento dele no Flamengo, e uma lesão, enfim, e precisa também de ritmo, precisa de tempo para jogar, enfim. O Everton Araújo é muito mais jovem, né, garoto até, mas bom jogador também. Agora, esse ataque aí, por exemplo, o Samuel Lino, também achei uma partida muito abaixo do Samuel Lino. Esse jogador tem sido muito irregular nas partidas dele. No ano passado foi exatamente a mesma coisa. O Flamengo investiu uma grana altíssima nele, fez bons jogos, mas também não mostrou a que veio, né? O Arrascaeta, enfim, acho que é unanimidade, tanto para a gente quanto para o torcedor do Flamengo. É ídolo, né? Não é à toa que joga com a 10, que foi camisa do Zico. O Carrascal também alterna. Hoje o Lucas Paquetá novamente não fez uma boa partida, né? O Felipe Luiz elogia muito ele, né? Dá muita moral, principalmente porque é um jogador que chegou agora, precisa dessa confiança. O Felipe Luiz não pode, mas eu tenho certeza que no particular ele deve ter chamado o Paquetá, principalmente porque a gente precisa lembrar aqui que na partida contra o Corinthians, no finalzinho ali, nos acréscimos, estava 1-0 para o Corinthians, ele perdeu um gol embaixo da trave, né? De frente para o Hugo, ele mandou uma bola lá na Conchinchina, e aí, claro que o Felipe Luiz, na coletiva, elogia muito o jogador, mas no particular, sem dúvida nenhuma, ele está dando aquela puxadinha de orelha no Lucas Paquetá, que precisa melhorar bastante.